Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nosso BI, tá? A gente teve a liberação tanto do BI da Lura e robótica na terça-feira, eu acredito. E já está disponível lá a visualização para 2026. Só os exemplos aqui de como estão esses BIs, lá pelo acesso da sala do futuro, temos os nossos novos índices e a gente vai tentar explorar ponto a ponto aqui. Só lembrando que o de robótica não passou por mudanças, tá? Ele está idêntico ao ano passado, então aqui hoje eu vou estar mais focado em a gente explorar a parte da Alura, que é a nossa tecnologia de inovação. Visualização já está disponível. Importante lembrar uma coisa, tá? O time de dados, eles ainda estão fazendo alguns ajustes. Então, eu recebi retornos de vocês, porque, por exemplo, na primeira semana de fevereiro, a gente tem ali aquele acesso que ele tem uma expectativa mais baixa, porque a gente tem, por exemplo, alguns anos séries fazendo as aulas com material digital. E na primeira semana de fevereiro, o sexto ano ele fez toda a primeira semana com material digital. Deveria aparecer no BI o sexto ano todo como 100% de presença, tá? E isso já foi batido com o time de dados, eles só estão implementando isso e vai ser atualizado. Na segunda semana, o sexto ano e a segunda série tiveram aula somente com material digital. Também deveria estar o sexto ano e a segunda série com 100% de presença. Lá no BI ainda não está, mas o Salomão ele já me garantiu que na próxima semana isso vai estar ajustado, tá? E é isso. Essas semanas que estão previstas, elas vão aparecer como 100% no índice de acesso naquele período, ou seja, naquela semana que estão previstas para acontecer aulas com material digital. É, Tivemos algumas questões no BI, mas elas já foram resolvidas. Mas é isso, é início de ano e o time de dados está implementando esses novos índices, os novos indicadores. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa gestão de indicadores, tá? Acompanhamento de indicadores no BI Alura. Então, o BI, ele é a nossa principal ferramenta para, desculpa, ferramenta não, fonte de dados para entender como que a gente vai atuar na rede, tá? Sempre tentando equilibrar aí o que gera mais impacto com aquilo que demanda menos esforço de vocês como PECs, tá bom? Então, eles são o nosso farol e mostram aonde precisamos dedicar mais ou menos esforços. Acredito que essas orientações já foram dadas em momentos diferentes, mas é sempre bom relembrar como que a gente pode utilizar o BI para fazer essa leitura dos nossos dados, tá? Então, relembrando aqui as nossas regras dos nossos faróis, temos o nosso farol de engajamento, que é o nosso índice de acesso no período. Se a gente tem ele ali acima de 80%, a gente está com ele verde. E agora a gente tem o nosso farol pedagógico, que são as médias nas avaliações mensais. Lembrando que a gente só vai olhar para esse farol pedagógico, principalmente, né, e colher informações deles depois da aplicação da nossa primeira prova na semana do dia 9. A gente continua tendo o nosso visual muito parecido com o ano passado, tá? Com a exceção de que agora eles finalmente mudaram o nome de Diretoria de Ensino para Unidade Regional de Ensino, então já aparece aqui como um RE, a gente não tem mais o DE. Ah, temos também aqui agora, deixa eu ver se nesse menu aqui do recorte URE a gente tem alguma mudança. Não, é tudo similar ao ano passado e só mudando essa questão da Unidade Regional de Ensino, tá? Quando a gente vai aqui para cada coluna do nosso índice, e a gente pode relembrar cada uma dessas colunas, mas eu acho que isso está bem claro para vocês. Eu queria só destacar as novas colunas, tá bom? Média das avaliações mensais entre alunos que não zeraram, ou seja, aqueles alunos que não tiraram zero na prova, e a média das avaliações mensais. O nosso farol é a média das avaliações mensais, tá? A gente só adicionou esse novo farol, excluindo os zeros, para entender ali esse dado, né, excluindo esses alunos que zeraram a prova. Mas nosso farol é média das avaliações mensais. Naturalmente, o índice que traz as notas que não são zero, ele vai ser um pouquinho maior, né, do que aquelas que consideram as notas zeros para cálculo de média. Temos também esse terceiro índice, que é o índice de realização das avaliações mensais, ou seja, né, qual a porcentagem de alunos naquela escola, turma, ano série, que fez a prova naquele período, né?
Esse BI daqui e esses índices, eles já estão aparecendo números porque eles estão colhendo os dados da prova aquecimento, tá? Mas eles realmente só vão nos dar alguma leitura pedagógica quando as provas tiverem acontecido. E o último índice, que é a média nas questões discursivas. Esse último índice, ele vai variar de 0 a 1 ponto, lembrando que ela vale de 0 a 1 ponto, né? Então, só para a gente acompanhar essa implementação, como que está essa reação dos alunos com essa nova ferramenta de correção e com essa possibilidade de resposta discursiva numa prova, uma avaliação. Então, os nossos Pode falar, Douglas. Lucas, no ano passado, o BI do Alura era pautado no acerto das três questões semanais, né? E aí, quando nós tínhamos avaliações, era solicitado que as avaliações não fossem aplicadas durante a aula de tecnologia para que a métrica do BI não ficasse no vermelho, né? Fosse num segundo momento e tudo mais. E aí, como mudou a métrica através da prova, a prova hoje pode ser aplicada no momento da aula de tecnologia e programação, sem prejuízo ao BI? Ela deve ser aplicada no momento de aula, mas e lá no nosso escopo sequência a gente tem uma semana reservada para aplicação dela, tá? Ela precisa ser aplicada naquela semana. Os exercícios, eles são importantes, tá, Douglas? A gente não está reduzindo a importância deles, mas esse ano eles não são mais o nosso farol pedagógico, mas Maravilha. eles são um índice que precisa ser acompanhado para entender e interpretar ali, junto com o índice de acesso no período, esse engajamento desses alunos na rotina de aulas, tá bom? É, Legal. Não, é porque então, assim, o ano passado a prova, a avaliação estava contemplada no escopo sequência, só que a escola acarretava o prejuízo de ficar no vermelho se não fosse, se a prova fosse aplicada durante a aula, né? Mas aí agora com a mudança de métrica, eu acho que vai dar para alinhar legal. Ficou bem bacana isso daí. Obrigado, viu? isso, a preferência esse ano é fazer a prova, tá? Os exercícios são importantes, a gente tem a limitação do número de exercícios por semana, a gente sempre bate nisso, né? Temos a nossa trava pedagógica, o aluno resolve em média 6 questões por semana. Isso também ajuda a gente a entender ali esses outros índices de total de exercícios realizados, quantidade média de tentativas de exercício, mas o nosso principal farol vai ser a média das avaliações mensais, tá bom? Só relembrando aqui que o índice de acessos no período é o número de acessos no período dividido pelo total de matrículas ativas. A gente pode selecionar um período de várias semanas, tá? E a média das avaliações mensal é a média da avaliação mensal, a média aritmética, né? O índice de acessos no período é semanal e o índice de média das avaliações mensais são mensais. Múltiplas semanas podem ser selecionadas para compor análise de acordo com a necessidade. Daniele, qual o número máximo de exercícios para a trava? Permanece 12, tá, Dani? Esse número não mudou. É, Aí eu só montei esse organograma aqui para mostrar, organograma não, desculpa, esse mapa para mostrar qual que deve ser o direcionamento das nossas prioridades durante o ano, tá bom? Para entender quais ações que podem ser feitas. A gente tem aí três frentes: os recursos didáticos, que está em azulzinho, formações e avaliações, que está em amarelo, tá bom? Então, nesse primeiro bimestre, a gente vai estar bastante preocupado principalmente com esse foco em engajamento, tá? Então, a gente vai estar observando principalmente o nosso índice de acessos na plataforma, entender se os alunos estão acessando naquelas semanas, entender se nas semanas de material digital está batendo lá 100%, e nas semanas que não usam material digital, a gente já tem a nossa expectativa de acesso normalizado, tá? Então, nesse primeiro bimestre, a gente não tendo feito ainda a primeira avaliação, é focar no engajamento, fazer a leitura desse BI, entender quais escolas estão tendo dificuldades no engajamento. A partir do segundo bimestre, a gente já vai mais para o foco no pedagógico, porque a gente vai poder colher informações do resultado dessas provas para entender ali as dificuldades que cada escola está enfrentando. Então, a dificuldade de equipamento, o conteúdo da prova está muito difícil, os alunos não estão se adaptando ao novo ambiente de provas, enfim. E, a partir disso, traçar aí um plano de ação, tá bom? Mas sempre lembrando que esse foco no engajamento, ele precisa ser nos recursos didáticos e nas três frentes de recursos didáticos, tá? A gente tem a plataforma Lura, temos o material digital, que esse ano é uma novidade para as componentes de programação, mas desde o ano passado já acontecia para a robótica, e a gente também tem suporte do engajamento no material físico, tá? Que aí se trata muito mais dos kits de robótica, garantir que eles estão sendo utilizados, garantir que as boas práticas estão sendo executadas, tá bom? No pedagógico, a gente sempre reforça a importância dos PDAs,
A gente está lutando para resolver a questão do acesso dos PDAs pelos PECs, tá? E a gente está devendo, a gente sabe disso, mas é porque não depende exclusivamente da gente, tá bom? Mas o time de integração está vendo uma forma de ser resolvido o mais rápido possível. As formações envolvem os PDAs, então a importância dos PDAs multiplica, e as ações nas UREs, né, as transformações. E as avaliações de unidade, prova paulista e todas as provas que acontecem durante o ano. Só um guia rápido aqui de como identificar as escolas que precisam de ajuda, tá bom? Em primeiro lugar, a gente vai estar sempre preocupado com essas escolas que o farol, né, que mede essa temperatura da escola estiver ali vermelhinho, né? Então, baixos índices de acesso. Por consequência, quando a gente tem baixos índices de acesso, aqueles nossos índices ligados a exercícios, eles também costumam ter baixos índices, tá? Então, é meio que consequência uma coisa da outra. Um ponto de atenção nessa primeira semana, o BI ainda não está ajustado para considerar 100% de acesso nas semanas com material digital, eu já informei isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando abre o BI é verificar esse índice de acesso no período para poder identificar os pontos críticos ali na URE, tá? E aí, a partir disso, fazer um checklist com a escola, né? Quantos professores tem na escola? Todas as aulas estão atribuídas? Os professores têm acesso à plataforma? E os estudantes? Como está o cronograma de uso de equipamentos? Problema em todas as turmas ou em alguma turma específica? E aí, reforçar também a questão da formação, a questão do multiplica e do PDA, tá? Pensar em como atuar com cada ator e quem pode ajudar a destravar cada situação. Quando a gente fala, por exemplo, de situações onde a gente olha ali um índice baixo na escola, mas a gente vai entrar no índice das turmas, nem sempre é um problema de todas as turmas. Por exemplo, essa escola daqui, ela estava com o farol vermelho no índice de acessos, mas quando a gente vai ver, temos aqui o oitavo ano A, que está com o farol verde, então a gente tem aqui um índice de acesso alto, garantido, temos índices de acessos razoáveis no nono ano A e no sexto ano A, e quando a gente trata aqui da segunda série A, a gente vê que não teve nenhum acesso ainda, então precisa identificar o que é que está acontecendo. Terceiro ano A e terceira série A e sétimo ano A estão com acessos mais baixos, então é sempre fazer essa essa análise, tá? Ver o macro, depois entrar na granularidade, e aí se encontrar ali uma turma que está gerando algum questionamento, entrar na turma, verificar aluno por aluno, para entender como que vocês podem agir para resolver essas questões, tá? E aí vocês podem utilizar também outras fontes de dados, né, como os PECs qualidade de aula, como estão os índices de apoio presencial, é, e planejar essas ações, tá? Com as formações. É importante também que vocês compartilhem essas boas práticas com a gente, tá? Para a gente entender o que é que funciona e para que isso possa também ser replicado e retransmitido para as outras UREs. E esses momentos daqui também são para isso, tá bom? Quando a gente fala do pedagógico, tá? Fica mais difícil da gente fazer essa análise pelo BI, porque a gente ainda não tem o resultado da nossa primeira avaliação. E aí eu reforço mais uma vez a nossa data de avaliação. Esse índice de avaliações mensais, ele vai atualizar a cada nova avaliação, e tem suas aplicações já calendarizadas. Mais uma vez, reforçando que é muito importante que isso seja esclarecido com as escolas, tá? Como identificar as escolas que precisam de ajuda no caso do foco no pedagógico é acompanhar essa média das avaliações mensais, mas também acompanhar o índice de realização das avaliações mensais. Então, aqui, eu peguei essas imagens do nosso BI, nessas escolas daqui, a gente tem notas baixas, notas altas e medianas, mas a gente vê aqui que tem um índice de realização muito baixo, tá? Então, não é só verificar o nosso farol aqui da média das avaliações mensais. É entender se naquela turma, escola, no série, tem uma quantidade alta de alunos fazendo essas provas, tá? Quando eu pego o segundo exemplo aqui, eu tenho notas altas e eu tenho também garantido um índice de realização mais alto ali, acima dos 80%. Mas eu acho que esse acompanhamento e como fazer essa leitura do BI com relação a esse foco pedagógico, eu acho que a gente consegue fazer melhor quando a gente tiver o resultado da nossa primeira avaliação, tá bom? Mas sempre nesse sentido de envolver a coordenação nessa análise mais detalhada do desempenho dos estudantes para avaliação, consultar impressões sobre a avaliação, conteúdo está apropriado, as ações anti-escola estão sendo efetivas, e nas escolas API, identificar os líderes de turmas e monitores de aula e pensar em como usá-los nessa turma, tá? O foco no engajamento, nesse momento, é buscar
O foco do engajamento nesse momento é buscar que os estudantes façam as avaliações nas semanas destinadas para tal, tá bom? Ahn, a nota da avaliação vai automaticamente para a sala do futuro ou o professor precisa digitar? Márcia, consegue me ajudar nessa? Olá, vamos lá. Perdão, só um segundinho, gente. Eu tô fazendo o seguinte, desculpa, só cortar rapidinho. Tudo bem. Eu tô fazendo um Excel porque eu tô recebendo muito relato de escola Pay de 7 horas que tá constando no BI de robótica, tá, gente? Então, eu vou puxar um Excel para vocês me passarem esses dados para eu passar para o time responsável, tá bom? Por favor. Vamos lá. A gente tá aqui trabalhando a questão dos índices do BI, inclusive depois eu falar sobre a questão do trabalho dos PECs, se der tempo, né? Para trabalhar o engajamento e como trabalhar pedagogicamente o BI, tá bom? Então, como é que a gente vai poder trabalhar, identificar essas escolas que vão precisar de ajuda? Deixa eu voltar aqui só um segundinho, pessoal. Perdão. O Sérgio tinha perguntado Hum, sobre a nota da avaliação, se ela automaticamente vai para a sala do futuro ou se o professor vai precisar digitar lá. E aí, não vai automático, não. a nota, o professor compõe, ele escolhe como compõe essa nota, utilizando a nota da plataforma ou se ele tem outro método. Exatamente. Perdão. É exatamente isso. A ideia das notas da sala do futuro é que seja preenchido pelo professor. A gente ainda não tem o processo de integração entre as notas com a sede e com a sala do futuro, tá? E a gente também não tem uma previsão de fazer isso ainda, tá? Só para dar um update nesse sentido. Por enquanto, essa parte da digitação das notas para a sala do futuro e para a sede ou qualquer outro sistema de nota que a gente tem aqui na Seduc, é papel do professor fazer essa digitação, tá? Lembrando que a nota da avaliação da Lura não vai ser a nota final do bimestre do aluno, né? O professor ele vai poder adicionar outras notas, vai poder fazer outras avaliações e trazer outros conteúdos trabalhados também, projetos, pesquisas que os alunos fazem em sala de aula para compor a nota do bimestre, tá? Então, não vai ser só a nota da Lura e ela não vai automaticamente. É porque, só complementando a Marina antes do Sérgio, um minutinho. Até porque a gente não quer tirar a autonomia do professor enfim, dar a nota dos alunos dele no diário. Exatamente, exatamente. Porque assim, né, a nota da prova paulista, ela sobe direto lá na sala do futuro, né? Então, o professor tem 10 campos de avaliação, já é a prova paulista. Para quem tem prova paulista, por exemplo, o sexto e o nono já não vai ter, né? Aí a gente vai ter a primeira avaliação mensal da Lura, a segunda avaliação mensal da Lura. Então, essas duas avaliações, elas precisam ser digitadas, certo? E aí tem ainda também a avaliação dos projetos, né, pela rúbrica de avaliação. Então, em tese, um professor tem até 4 notas para compor a nota, a síntese bimestral, né, para ir lá para o fechamento de notas lá no mapão. Tá? Então, todas as 3 notas, né, a avaliação 1, a avaliação 2 e a rúbrica, né, precisam ser digitadas pelo professor na sala do futuro. Eu não lembro, né, se lá no painel de gestão da Lura vai ter tipo uma tabela com o nome de todos os alunos e a nota para o professor só poder, por exemplo, fazer uma divisão de tela no computador e sair digitando de uma para outra, No para painel de facilitar o avaliação, trabalho dele. no painel de avaliação tem uma página com esses dados, Sérgio. Ele abre aquela lista que o Lucas mostrou um pouco mais cedo, se você se recordar, a gente vai aparecer uma lista com os alunos e a nota dele. E aí o professor consegue dar uma visualização um pouco mais geral para apoiar esse preenchimento lá na sala do futuro, tá? Então, ele vai conseguir ter essa visão mais geral, aí clicar em ver desempenho. Aí, ó, ele consegue ver o desempenho dos alunos de uma forma mais geral e aí isso vai apoiar ele para preencher a sala do futuro, né? Eu só diria o seguinte, eu não usaria a palavra vai ter um total de 4. Eu acho que ele vai ter pelo menos 4 notas aí para apoiar ele na avaliação, né? Se a gente for É, levantar as provas paulistas, as avaliações de unidade
e os projetos, as rúbricas dos projetos, a gente vai ter 4 notas, mas isso não impede também o professor de ter outros critérios de avaliação dentro de sala de aula, né? Vale lembrar que quem faz essa avaliação no final do dia é o professor. Ah, eu entendi. Não, é porque assim, aí vendo essa tabela que o Lucas está projetando, né? Só tem que lembrar o professor de transformar, por exemplo, 20% em 2, né? Ou 40% em 4 e por aí vai. Porque se ele ficar só no desempenho, é de 0 a 5. E aí ele não vai ter aluno com mais de 5, né? Então Não, tem que frisar isso para o professor. Só. Sérgio, tudo bem, mas na realidade vai ser são 10 questões, então a gente sempre vai ter uma porcentagem fechada. É porque nesse ambiente que a gente criou para mostrar para vocês, a gente só simplificou e aqui tem 5 questões. Mas as avaliações serão sempre de 10 questões, tá? Então a gente vai ter Essa prova foi teste, por isso que ela tinha menos. Porque aí, se você olhar no desempenho, tá 1.0 de 5, 2.0 de 5.